Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, mais uma quarta doutrinária. Estamos aqui diante da palavra do Senhor para sermos ministrados por ela, para que o Senhor fale conosco, o seu povo, a sua igreja, e possamos mais uma vez aprender um pouco mais acerca do nosso Deus e aquilo que ele tem direcionado ao seu povo, a cada um de nós. Vamos iniciar orando e colocando diante dele este momento tão especial de aprendizado da palavra. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, onde estamos mais uma vez diante da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, a nos trazer entendimento, Pai, diante da tua palavra, que o Senhor possa, de fato, Pai, mais uma vez, tocar os nossos corações e que nós possamos ser atraídos por esta palavra, procurando vivê-la, Senhor, a cada dia, praticando-a, Senhor, aplicando em nosso viver e glorificando o teu nome, Deus. Obrigada porque nela encontramos o verdadeiro alimento, Senhor, para as nossas almas. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então, vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, como temos prosseguido semanalmente, e hoje no capítulo 19, a partir dos versículos 13 até o 15. Então, um pequeno trecho da palavra de Deus e que trata sobre um tema específico aqui. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Bem, queridos, nós podemos observar aqui nesse contexto, onde Jesus estava ali diante de pessoas, diante da multidão, ali pregando mais uma vez as boas novas de salvação, e neste momento aqui tudo indica que trouxeram-lhes crianças para que ele orasse, para que ele abençoasse cada uma delas. É uma prática muito comum que os judeus fizessem isso ali com os mestres, com os rabinos, mas neste momento aqui específico a gente observa algumas respostas por parte dos discípulos, né, em relação a essas crianças. E a gente sabe que naquele período, né, tanto as crianças quanto as mulheres, eles não eram bem considerados ali no meio do povo judeu. Eles geralmente estavam ali à parte e sempre sendo colocados meio que de lado. E a gente percebe aqui que existia uma atenção especial por parte de Jesus com estes, tanto como com as mulheres, como a gente já identifica em tantas e tantas histórias. Jesus, de fato, ele tinha ali uma aproximação diferente com as mulheres e também com as crianças. Jesus, ele demonstrava ali uma atenção toda especial para cada uma delas. Então, é percebido aqui que estes pais, né, essas pessoas que estavam ali diante de Jesus, tinham o prazer de levar as suas crianças para que Jesus abençoasse, embora sendo uma prática comum naquela época. Porém, como a gente leu aqui, os discípulos, eles intervêm. Eles chegam nesse momento aqui e impedem que essas crianças cheguem até Jesus. Nós não sabemos especificamente o motivo pelo qual os discípulos responderam a essas crianças desta forma, né? Impedindo-as que chegassem até Jesus. Porém, se a gente for observar o contexto aqui ao entorno de todos os capítulos de Mateus, mais especificamente o capítulo 18, a gente pode lembrar que em dado momento ali existia uma discussão entre os discípulos acerca de quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, naquele momento ali daquela discussão, Jesus ele traz ali como um exemplo, como modelo, uma criança. E ele fala, né, que se de fato não se convertessem, não se tornassem como uma criança, jamais entrariam no reino dos céus.
Então, tudo indica, ou podemos imaginar, que diante deste contexto que aconteceu ali anteriormente, havia tido uma experiência que trouxe ali repreensão na vida dos discípulos. E agora, estas crianças, mais uma vez, estão ali nesse cenário. E os discípulos as impedem de chegar até Jesus. Então, é possível que esta seja uma das causas, um dos motivos pelo qual os discípulos não quisessem as crianças ali por perto, pelo menos naquele momento, considerando que talvez não tivessem absorvido por completo ali o ensinamento que Jesus já havia ministrado na vida deles acerca das crianças, acerca de como, quais as características que deveriam estar presentes ali na vida daqueles que verdadeiramente gostariam de adentrar o reino dos céus. Mas Jesus, aqui neste momento, ele não para por aqui. Ele não só pede que deixem vir a mim os pequeninos, mas ele aproveita, como sempre, a ocasião para trazer algum ensinamento, para de fato ministrar ali, discipular aqueles que estavam ali ao seu redor. E Jesus, ele traz diante de uma cena tão simples, um ensinamento tão profundo. Isso porque ele acaba afirmando ali que das crianças é o reino dos céus. Então, uma verdade muito profunda que ele já havia ali ministrado na vida de seus discípulos em momento anterior, e agora, mais uma vez, ele confirma esta verdade. Então, fica muito claro que Jesus, ele sempre demonstrou essa atenção muito especial e trazendo ali como um exemplo de seus ensinamentos a vida de uma criança. E olhando para a criança, nós podemos de fato enxergar alguns valores muito virtuosos na vida delas e que Jesus também nos chama a atenção para nós olharmos para essas características. A primeira delas, e a gente precisa muito bem esclarecer, é que as crianças elas são pecadoras, certo? Por natureza, porque nós bem sabemos que a natureza ela foi desvirtuada ali pelo pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso realmente inclui a todos, certo? Então, as crianças elas são pecadoras por natureza, mas precisamos pontuar que ainda que elas não tenham alcançado a idade da razão, ali da consciência real do pecado. Isso é uma realidade na vida das crianças, dos pequeninos, né? Até certa idade ali, eles não têm consciência nenhuma da ação, né? Do querer pecar voluntariamente. Isso nos traz a ideia de que, de fato, seria um olhar diferente que Jesus tem para estes. Né? Eles não têm a sua consciência plena ali do pecado. Mas elas são pecadoras por natureza. Mas também são por prática. A gente sabe que cada vez mais as crianças têm amadurecido quanto antes e essa consciência, né, do erro, do pecado, né, de realmente saber ali a separação do bem e do mal, ela cada vez tem chegado mais cedo na vida dessas crianças. E a partir daí, então, a consciência plena ela acontece e elas têm em sua mente, sim, a falha do pecado e já sabem de uma maneira muito clara o socorro para esse perdão, né, para essa conscientização. É o arrepender-se, é o aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Porém, existem essas duas questões. As crianças elas são pecadoras por natureza e também são pecadoras por prática. Por isso que Jesus falou: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A conversão ela é vital, né? A conversão ela realmente é a marca daqueles que estarão ali
participantes do reino dos céus. As crianças se incluem neste reino, sim, não deixam de ser pecadoras, mas existe ainda a questão da consciência do pecado que vem aí no decorrer de seu crescimento, de sua caminhada. A segunda questão que precisamos observar é que as crianças elas têm uma capacidade imensa de reter, né, de aprender. A gente poderia dizer que, de fato, uma criança ela é uma esponja. Ela absorve realmente muito facilmente as informações, aquilo que a gente deseja ensinar para elas. E desde o princípio foi assim. Desde quando Deus ele revelou ali a sua lei para o seu povo, ele pediu ali, ordenou na realidade que os pais ensinassem a seus filhos a sua lei, repassassem para os seus filhos. De fato, eles têm uma capacidade imensa de absorver e, se bem ministrada, ali levar por toda a sua vida esse ensinamento. Porque é dito em Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, as crianças elas têm sim uma capacidade imensa de reter. É dito que o coração de uma criança é como se fosse todo rodeado de janelinhas, de portas. Na medida que elas estão ali crescendo e aprendendo, né, com essa capacidade de fato reter aquilo que a gente colocar dentro desse coração, queridos, vai ficar ali, porque em dado momento, estas janelinhas, estas portas, elas irão se fechar. E se de fato implantarmos, tivermos colocado ali, né, a semente da palavra de Deus naqueles corações, jamais sairá deles. Então, tanto quanto uma esponja, tanto quanto aquele coração aberto, as crianças elas têm sim uma imensa capacidade de reter, de aprender aquilo que nós temos que ensiná-las. Em terceiro lugar, as crianças elas são muito curiosas. E conhecendo a inclinação dessa curiosidade, essa inclinação ao aprendizado, Deus ele se antecipou em muito aos fatos para que pudesse ali ministrar, para que pudesse ali firmar a sua lei na vida daquelas famílias por meio das crianças. Em Êxodo 12, 26, 27, assim diz a palavra: ó, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então Deus ali, em toda a sua orientação em relação aos rituais presentes na família daqueles que pertenciam ao povo de Israel, incluía ali as crianças e já se antecipava dizendo o seguinte, ó, quando as crianças perguntarem o que é isso que estás fazendo, o que é isso que estamos fazendo, você explica para elas, né, acerca da Páscoa. Então, essa inclinação à curiosidade contribui cada vez mais para que estas crianças aprendam acerca da verdade da palavra de Deus. Em quarto lugar, as crianças elas amam ouvir histórias. Vocês sabem muito bem disso. Qual a criança que não fica atraída por uma contação de histórias? E a gente pode perceber, isso é muito real no departamento infantil, a gente faz uso deste método ali, ensinando as histórias da Bíblia, não muito diferente de Jesus, que fazia assim, era um dos seus principais meios de ministrar ali a palavra de Deus, isso com adultos, imagina com crianças, né? Então, é muito perceptível que as crianças, elas gostam de ouvir histórias, uma vez bem ali ministradas às crianças, bem contadas, essas histórias elas ficam de fato guardadas em seus corações e que seja a palavra de Deus. Então, fico só imaginando o público ali que Jesus ele tinha diante dele, diante daquela multidão, tantos adultos, e em meio a estes que já se maravilhavam, né, a forma como Jesus ele ministrava ali. Imagina as crianças,
Eu acredito que elas ficavam encantadas ali diante do mestre, porque de fato Jesus, ele era diferente. O Filho de Deus, a forma como ele ministrava, o amor que ele dispunha ali, eu acredito que de fato atraía em muito estas crianças à presença de Jesus. Sabendo disto, fica muito nítido que as crianças também, em quinto lugar, correspondem ao amor. Eu não vejo esta situação aqui vivenciada por Jesus como uma prática tão comum, que era fácil realmente os pais levarem os seus filhos para que os rabinos ali abençoassem. Mas eu acredito que com Jesus era diferente. Existia um olhar diferente por parte de Jesus para estes. Não se tratava de um ritual, não se tratava de uma prática comum, mas se tratava de fato ali de um amor percebido, tanto de Jesus em meio àquelas crianças, mas também destas crianças ali diante de Jesus, diante do Mestre. Então é perceptível que uma das formas mais eficazes de atrairmos, de conquistarmos uma criança, é dispensando amor, é promovendo amor a cada uma delas. Claro, existem crianças que são um pouquinho carrancudas também, é real, mas em sua maioria, e ainda que carrancudas ou ali tímidas, fechadas para este amor, elas são facilmente alcançadas. Não só alcançadas, mas elas correspondem a este amor. E eu acredito que não foi diferente ali nesta ocasião. Na vida de uma criança, a gente percebe essa inclinação. Faça a prova disso, dispense amor, dispense atenção, dispense carinho ali aos pequeninos e perceba como você será correspondido por este amor. Não é diferente nas relações que as crianças possuem, né? Elas tanto ofertam facilmente este amor, quanto também recebem facilmente este amor em suas relações. Até na questão do perdão, a gente vê ali entre crianças mesmo, quando eles discutem, quando eles ficam chateados por algum motivo, facilmente eles estão ali juntos novamente, perdoando e às vezes até sem a necessidade do perdão, que eles não têm aquela nítida consciência de avaliar as coisas, mas elas correm ali para o que é essencial, o que é mais importante, né? Para o relacionamento, para estarem juntos ali, realmente brincando, se divertindo. Então, é nítido a forma como a criança ela corresponde ao amor em suas relações, e eu acredito que não foi diferente neste momento aqui que elas tiveram com o próprio Jesus. Então, queridos, nós podemos observar estas características presentes nas crianças, né? Elas são pecadoras, sim, embora a dado momento não exista consciência deste pecado, ok? Existe sim uma capacidade imensa de se reter aprendizado, informações. Elas são muito curiosas, elas amam ouvir histórias e as crianças correspondem com muita facilidade ao amor que é dispensado a cada uma delas. E com isso a gente de fato pode olhar para os pequeninos e aprender muito com eles. Assim como Jesus já havia ministrado na vida daqueles discípulos, se não vos converterdes e não se tornarem como crianças, ou seja, dependentes. A dependência deve estar aplicada em nossas vidas, dia após dia, a dependência ao nosso Deus. Se nós, de fato, não nos humilharmos como uma criança, facilmente se humilha, se inclina ali ao quebrantamento, jamais adentraremos ao reino dos céus. Aqui, neste momento, Jesus estava só mais uma vez relembrando a estes, da mesma forma como nós também temos a oportunidade de trazer a nossa memória e relembrarmos mais uma vez que se não nos tornarmos como uma criança, não adentraremos ao reino dos céus. E desta forma, como Jesus aqui tratou estes pequeninos, nós também devemos tratar em nosso dia a dia, em nossa vida. Não devemos de forma alguma menosprezar os pequeninos. Eles têm uma capacidade imensa e essas capacidades elas
naturais, elas devem ser sim aproveitadas a fim de que esta palavra de salvação seja presente na vida delas também. As crianças, elas não podem ser subestimadas. Elas têm, de fato, essa inclinação natural de receber as boas novas da salvação. Que nós, enquanto pais, enquanto servos do Senhor, possamos, de fato, aproveitar em todo o tempo esta inclinação dos pequeninos. E, afinal de contas, o que Jesus quis mais uma vez afirmar aqui, delas é o reino dos céus. Então, uma vez convertidos, nós adultos devemos em muito olhar, sim, as características desses pequeninos e aprender muito o que eles vivenciam naturalmente em suas vidas. Não só isso, mas devemos sim recebê-los com o mesmo amor com que Jesus os recebia. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na vida da igreja do Senhor. Que o nome de Deus ele seja glorificado em todo o tempo. E esta é a mensagem que o Senhor deixa para os nossos corações. Que Deus te abençoe e que seja uma prática em nosso viver. Amém.